Não deixe o passado definir o seu futuro. Oi, pessoal. Carol aqui para mais um vídeo. Estou um pouquinho sumidinha nos últimos dias, tive uma semana bem intensa no trabalho, então não consegui filmar mais. E aí eu não consegui gravar um vídeo aqui para vocês, mas estou de volta e vou gravar um vídeo hoje para vocês para falar um pouco sobre relacionamentos e como a gente não deve deixar que más exemplos e más experiências influenciem o nosso futuro. E quando a gente pode encontrar uma pessoa que realmente importa e que realmente vai ser importante na nossa vida. Eu quero começar contando um pouquinho do meu histórico, assim, pra vocês. A verdade é que, por muito tempo, quando eu era mais jovem, tanto criança quanto adolescente, eu sempre fui um pouco desacreditada em relacionamento, em amor, enfim. Por quê? Porque eu não cresci num lugar muito estruturado pra isso. Então, eu não tive muitos bons exemplos de relacionamentos, nem dos meus pais, enfim, nem das pessoas da minha volta, nem da família em si. Então, foi muito difícil pra mim, desde muito nova, entender o que era um relacionamento bom, como ele deveria ser, o que deveria significar. Então, pra mim, não ter esses bons exemplos foi algo que teve muito impacto na minha vida, porque desde sempre eu queria ser amada, mas eu não entendi o que era o amor, o que era um relacionamento, o que era uma troca. E que relacionamento era um companheirismo e não, na verdade, só se doar e não receber nada em troca. E aí, por isso, por muito tempo, eu deixei esses maus exemplos e essa forma de ver as coisas impactarem na minha vida. E isso me levou a ter 2 péssimos relacionamentos quando eu era mais nova, e foram relacionamentos tóxicos que me fizeram muito mal, que moldaram a minha personalidade na época e me manipularam para ser coisas que eu não era. Então não foi uma experiência fácil, tá? Foi bem difícil. Pego tanto tempo que eu fiz de terapia e de tudo, eu pego esses relacionamentos como um exemplo do que eu tinha de visão de relacionamento. Então tem uma frase que eu acho muito interessante, que é do filme As Vantagens de Ser Invisível, que é aquela frase de que a gente aceita o amor que a gente acredita que a gente merece. Não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido com isso. E eu acho que os meus relacionamentos passados tiveram uma influência muito grande disso. Eu aceitei o amor que eu achava que eu merecia, porque era aquilo que eu conhecia. Então isso me levou a me colocar em lugares bem difíceis e bem ruins. Teve um relacionamento anterior específico que eu era muito manipulada. A pessoa me controlava toda a minha vida. E basicamente eu vivia a minha vida pra ela. Eu não tinha mais amigos, eu me afastei de todo mundo que se importava comigo, eu me afastei de quem eu queria ser, e tudo porque eu acreditava que o amor daquela pessoa por mim era mais importante que qualquer coisa. Então, por ter um mau exemplo de relacionamentos, por ter tido uma vida complicada, eu achei que aquele era o amor que eu merecia. De uma pessoa que manipulava e não me deixava vestir as roupas que eu queria, então manipulava as roupas que eu vestia, manipulava como eu me sentia ou com quem eu podia falar ou não, porque se ele se sentisse desconfortável, eu não poderia falar. Então, me influenciou em vários aspectos da minha vida. Tive um outro relacionamento também ruim, mas que influenciou a forma como eu me via, a aparência mesmo, assim, e influenciou muito como eu me sentia. Segurança, confiança, afetou muito isso na minha vida. E esses 2 relacionamentos moldaram a minha visão ali do que eu queria, do que eu não queria. Então, eles me ensinaram o que eu não queria depois de eu ter passado por tanta coisa. Mas só depois de fazer terapia que eu fui perceber isso de verdade. Então, depois que eu passei por esse meu último relacionamento que foi mais conturbado, que eu fui muito manipulada, que eu fui muito controlada, e que eu não percebia isso, e só percebi depois do término, foi que eu fui fazer terapia. E aí, conversando com a minha psicóloga na época, ela me fez entender que, na verdade, eu buscava uma saída nesses relacionamentos, que eu tentava encontrar alguém que me salvasse. Aí eu entendi de fato o que eu tava fazendo. Então, me deixava manipular, eu me deixava ser controlada por essas pessoas justamente porque eu só queria ser salva. Eu queria que alguém me salvasse. E eu não entendia que eu poderia fazer isso por mim mesma. E depois da terapia, inclusive, recomendo. Façam terapia. É muito importante pra você ter uma visão de quem você realmente é e não das pessoas que te controlam ou que te ensinaram algumas coisas na vida. Então, eu tive essa experiência de fazer terapia, entender de fato quem eu era. O que eu queria, o que eu não queria. E foi aí em diante que eu comecei a perceber que, primeiro, eu precisava sair da casa dos meus pais, porque eu precisava aprender a ser independente. Eu nunca me sentia adulta lá. E eu precisava me salvar. Então, se eu quisesse fazer as coisas por mim, eu tinha que ir atrás. Eu tinha que correr, eu tinha que me esforçar, eu tinha que sacrificar, tinha que ser escolhas minhas. E aí, junto com esse pensamento e com todas as experiências que eu tinha vivido, eu tinha colocado uma ideia na minha cabeça de que eu não iria me casar nunca. De que eu nunca moraria com alguém, que eu era melhor sozinha. Ia ser eu e a Barbie, a minha gatinha da época, só nós duas pra sempre. E aí eu fiquei com essa ideia. E aí eu já tava com planos de ir morar sozinha, né? Tava terminando a faculdade, eu tava no trabalho e tal. E aí eu tava
planejando em morar sozinha. E aí vai entrar outro ponto que eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que a terapia me ajudou um pouco nisso, e mesmo com a ideia de que eu nunca queria me casar, eu ainda estava aberta a aceitar o amor. E foi aí que eu conheci o Mate. Então vocês já viram o Mate aqui em outros vídeos. Ele é meu namorado, a gente mora junto. Estamos juntos aí há 5 anos. Então, eu acho que essa percepção de, beleza, eu não quero me casar, mas também o lado de, eu não quero depender de ninguém. Então, eu sempre tive essa ideia de ser independente, de que eu queria construir minhas coisas, como eu falei. Depois da terapia, eu tive a visão de que ninguém iria me salvar, só eu mesmo, e que eu tinha que fazer as coisas por mim. Acabou que eu me tornei muito independente por conta disso. Eu fui lá, eu paguei minha faculdade, eu fui lá, eu paguei minha habilitação. Tudo que eu quis fazer, eu fui e fiz por mim. E aí, quando eu conheci o Mate, eu já era uma pessoa muito mais bem resolvida. Claro, tinha outras coisas que ainda não eram bem resolvidas. O meu relacionamento com ele me ajudou a ver e melhorar muito dessas coisas. Mas eu já era uma pessoa um pouco mais estruturada mentalmente, porque eu já sabia que pelos relacionamentos que eu tinha passado, eu sabia o que eu não queria, sabia que eu não queria ser manipulada, eu sabia que eu não queria passar por aquilo de novo. Eu sabia que eu queria ser independente, mas ainda assim ser amada. Não tem nada de errado nisso. E aí eu consegui fazer isso. Então, eu consegui me abrir quando eu conheci o Mate. Gostei muito dele. Pra quem não sabe, a gente se conheceu online. Então, a gente jogava Valorant na época. E aí eu conheci ele por conta de uma outra amiga. E a gente começou a jogar junto. Então a gente começava a conversar, fazer piada, rir muito junto. E eu gostei muito dele. E aí eu tomei a iniciativa de me declarar pra ele. E onde eu quero chegar com isso? Antes de entrar e aprofundar sobre o final mesmo do que eu quero passar na mensagem desse vídeo, é que se eu não tivesse disposta, e se eu não tivesse feito terapia e passado pelas coisas que eu passei, talvez eu não fosse a pessoa que estaria disposta a se relacionar com o Mate. Talvez eu não fosse a pessoa que estava preparada para viver esse relacionamento. Eu acho que isso é uma das lições da vida, óbvio. Ninguém quer passar por coisas difíceis e ninguém deveria passar por esse tipo de coisa. Mas eu acho que no fim, isso foi importante para mim entender que eu realmente não queria aquilo, que aquilo não era um relacionamento de verdade. Me trazer a visão de que isso não era um relacionamento, isso não era algo legal, isso não era bom. E saber exatamente o que eu queria. Então, um relacionamento com o Mate sempre foi, assim, piada. O Mate sempre foi muito engraçado, humorista. E eu sempre gostei muito desse traço nele. E aí, eu me permiti a opção de me apaixonar por alguém de novo, mesmo depois de tudo que eu tinha passado. E aí, eu encontrei o meu parceiro de vida, que é o Mate hoje. Assim, a verdade é que eu não sabia o quanto um relacionamento bom poderia ser. Eu não sabia como era ter companheirismo, ter liberdade mesmo estando em um relacionamento, ter uma divisão das coisas, das tarefas de casa, das contas, de objetivos, de sonhos, de tudo. Porque a visão que eu tinha de relacionamento é aquela de que a mulher tem que ser submissa ao homem, de que ela tem que fazer tudo na casa sem reclamar, que ela não pode ter hobbies ou fazer suas próprias coisas, porque ela sempre deve satisfação ao cara com quem ela tá casada. E fora o histórico dos relacionamentos que eu tive, né? Então, de manipulação, de você não poder vestir a roupa que você quer. Se vocês querem ter uma ideia, eu até fui proibida de fazer academia quando ele podia fazer. Não Mate, tá? Meu ex-namorado. É um absurdo. Eu também não sei como eu me submeti a isso, mas quando a gente tá sendo manipulada é muito difícil de enxergar. Mas enfim, voltando ao ponto central da história. Eu encontrei no Mate um companheiro de verdade. E entendi como que um relacionamento deveria ser. Como eu falei, dividir sonhos, companheirismo, medos. E assim, o Mate foi uma peça central na minha vida para resolver conflitos que eu tinha comigo mesmo, por conta de coisas que me aconteceram no passado. E eu jamais imaginaria que isso aconteceria, porque eu tinha criado aquela ideia na minha mente de que eu tinha que me salvar sozinha. Nem sempre é assim. Eu acho que o princípio, às vezes, a iniciativa tem que partir de você. Mas quando você tem alguém que você pode contar, que vai te apoiar, vai te ajudar a passar por uma coisa difícil, é diferente. Você não tem que se salvar sozinha. Você pode contar com outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito incrível e que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Essa foi a minha experiência. Eu não cresci em um ambiente que era favorável a relacionamentos. Eu não tinha bons exemplos. Eu não tinha uma visão clara do que era de verdade estar em um relacionamento. Mas não é isso. Não deixem o passado de vocês definir o futuro de vocês. Não importa se você não teve bons exemplos de relacionamento, se você teve relacionamentos ruins com pessoas horríveis, manipuladoras, pessoas que são um problema para a sociedade no geral, porque geralmente essas pessoas não são boas para ninguém. Não deixe isso definir como que vai ser o resto da sua vida. Não deixe isso definir como que vão ser os seus próximos relacionamentos. Primeiro, se liberte disso que te prende a esses relacionamentos ruins, a essas pessoas ruins, que atrai esse tipo de coisa. Faça terapia, se possível. É muito importante, porque te ajuda a enxergar o que te levou
a chegar até ali e como que você pode sair disso. E foi algo muito importante pra mim. E no principal, não deixe de acreditar que relacionamentos podem ser bons. Eu cresci vendo muitas pessoas amarguradas falando que casamentos tinham que ser ruins, que relacionamentos tinham que ser ruins, que convivência era ruim, porque elas tinham um relacionamento ruim e maus exemplos. E aí eu achava que isso não era pra mim justamente por isso. Mas conhecer o Mate, me abrir e me relacionar com ele, viver a vida junto com ele, mudou a minha percepção sobre o que é um relacionamento de verdade e como que as coisas realmente deveriam ser. Então, se você ouvir isso de outras pessoas, não deixe isso te influenciar, não deixe maus exemplos te influenciar como que você vê o amor ou os relacionamentos. Esse é o meu recado pra vocês hoje. Já voltei falando um vídeo bombástico, né? Relacionamentos, enfim. Mas bom, é isso. A ideia desse canal é estar aqui compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências e quem sabe ajudar alguém. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.